A paz, Senhor Jesus, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus seja abençoando grandemente a vida de cada um. Neste vídeo, eu gostaria de estar falando aqui para vocês a respeito dos comentários dos teólogos sobre a esterilidade. Então, esse vídeo ele é muito importante. Se você tem uma opinião contrária, assista ele mesmo assim, para você conseguir ver como que esses líderes evangélicos, como que eles entendem a esterilidade na Bíblia e mostrar como que a Bíblia entende, né? A Bíblia está falando uma coisa e eles estão falando outra. Esses comentários aqui eu estou me baseando na Bíblia de Estudos Almeida, e aí a Bíblia ela costuma ter, né, o texto bíblico e embaixo costuma ter um comentário sobre o texto. Tem a nota de rodapé lá, a letrinha, e aí você vai lá embaixo e você acha o comentário ali dos líderes evangélicos sobre aquele texto bíblico. Independente se na sua opinião isso é algo bom ou se isso é algo ruim, a questão é que nesse vídeo em específico eu vou estar mostrando como que essa questão da esterilidade, os próprios teólogos eles estão com a mentalidade completamente torta em relação a o que a Bíblia está dizendo e o que eles estão dizendo. Então, e é importante frisar essas coisas porque a influência que esses líderes têm, ela é muito grande. Eles têm o poder tal de colocar comentários na nota de rodapé da Bíblia. Então, eles têm uma influência muito grande, né? E aí, quando a gente tem dúvidas sobre um assunto, a gente recorre a alguém que tem mais experiência. E esse alguém que tem mais experiência vai recorrer a um líder ou alguma coisa assim. E de uma certa forma, chega neles e eles influenciam toda essa cadeia para baixo. Cadeia de pessoas, né? Cadeia para baixo. Então, eu vou estar fazendo aqui a leitura dos comentários e aí os irmãos vão poder entender o que eu estou querendo dizer com tudo isso, beleza? Então, o comentário que eu vou começar lendo está lá em Gênesis, capítulo 16, no versículo 2, nota A. No contexto de Gênesis 16, Sara, ela não conseguia gerar filhos, né? Ela era estéril, e aí Sara vai falar com Agar e com Abraão, né, que eles poderiam ter um filho e tal. E aí a Bíblia vai tentar explicar sobre a esterilidade de Sara. Vai falar assim: na maneira de pensar daquela época, a esterilidade era a pior desgraça que poderia ocorrer a uma mulher. Aí tem 1 Samuel 1, versos 10 e 11. Para atenuar em parte a sua desonra, a mulher estéril podia entregar ao seu marido uma escrava e reconhecer os filhos desta como os seus próprios. Aí conferi em Gênesis 30, do 1 ao 13. Então, ali está mostrando, mas olha a expressão que é usada. Na maneira de pensar daquela época, isso lá na época de Abraão e Sara. Na maneira de pensar daquela época, a esterilidade era algo ruim. Olha que interessante o que ele está falando. Então, esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer a leitura. Agora eu vou passar para o próximo. O comentário de 1 Samuel 1, versículo 5. Ali vai estar falando a respeito de Ana. Então, Ana, ela não conseguia ter filhos, e aí o marido dela tinha uma outra esposa, e essa outra esposa tinha muitos filhos. Então, a Bíblia tem que explicar isso, né? Como assim ela queria ter filhos, né? Então, olha a explicação desses teólogos. No antigo Israel, a esterilidade da mulher era considerada um castigo de Deus e um motivo de desonra para a mulher que não podia ter filhos. Ver Gênesis 16, versículo 2, que a gente acabou de ver. Juízes 13, que vai estar falando da mãe de Sansão, que ela era estéril. E Lucas 1, versículo 25. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? No antigo Israel, a esterilidade era considerada um castigo de Deus, mas eles desassociam completamente do nosso tempo. Então, não é que hoje a esterilidade é um castigo de Deus. Não é que hoje as mulheres, por não estarem agradando o coração de Deus,
por isso elas não geram filhos. Não é essa a mentalidade. A mentalidade ali é assim: no antigo Israel, há muito tempo atrás, numa cultura completamente diferente da nossa, a esterilidade era uma maldição. Mas nos nossos dias, o que importa, ele não está dizendo isso, né? Mas a interpretação que pode chegar até a gente é mais ou menos assim: mas nos nossos dias, o que importa é só você aceitar Jesus e ter fé, né? Não precisa de obras, ter fé e viver sua vida normal e pronto. Então, ter filhos, onde que a Bíblia mandou? A Bíblia mandou fazer filhos espirituais, né? Que é pregar o evangelho. Então, filhos literais não tem nada disso, né? Sendo que isso é uma mentira, né? Mas continuando. E eu tive muita dificuldade em entender tudo isso, sabe? Eu tive muitas chances de entender e eu demorei, na minha opinião, eu acho que eu demorei ainda para entender tudo isso que eu tô falando, porque eu resisti um pouco. Mas, vamos lá. Agora o comentário de Lucas 1, versículo 25, nota N, que inclusive lá no comentário anterior foi citado ele também, né? Nesse comentário de Lucas 1, está falando a respeito de Isabel. Ela era parente de Maria e aí ela era estéril e ela já era avançada em dias. Ela era casada com Zacarias, que era um sacerdote. E ela era estéril e aí o texto vai estar contando ali que ela é estéril e tal. E aí vai ter esse comentário lá falando sobre essa esterilidade dela. Vai falar assim: os judeus consideravam a esterilidade como sinal de desaprovação divina. Era, portanto, motivo de desprezo. Aí vai citar Gênesis 30, que é a respeito de Raquel, se eu não me engano, e 1 Samuel 1, que é onde fala a respeito de Ana. Mas olha que interessante. Os judeus consideravam a esterilidade como sinal de desaprovação divina. Agora a questão que fica eles estavam certos ou eles estavam errados? Nunca os comentários diz que Deus diz que a esterilidade é um sinal de desaprovação divina. Os comentários não falam isso. Os comentários diz que os israelitas entendiam que a esterilidade era um sinal de desaprovação divina. Mas o comentário não diz que é Deus que mostra que a esterilidade é uma maldição. O texto não está dizendo isso. Então, o certo seria falar isso. O comentário dizer que Deus, em toda a Escritura, mostra que a esterilidade é uma maldição, que não existe nada mais valioso do que gerar um ser humano à imagem e semelhança de Deus, que vai ser salvo, que vai ter a oportunidade de ser salvo pelo sangue de Jesus. Não tem esses comentários que seriam os mais corretos, na minha opinião. Agora a questão os judeus consideravam como questão de desaprovação divina, mas quem colocou na mente então dos judeus, dos hebreus ali, essa ideia de que é um sinal de desaprovação divina, né? Quem que é o culpado? Antes de falar aqui a respeito do Salmo 127, eu só vou dar uma pequena introdução a respeito de Números 5, onde lá em Números capítulo 5, Deus vai mostrar-lhe algumas coisas que são sim relacionadas à antiga aliança, porque tem o sacerdote, tem todas aquelas coisas ali, mas o princípio, a ideia que Deus está passando ali, ela é válida ainda para hoje. Em Números capítulo 5, a mulher que o homem tivesse suspeita que ela adulterou, ela iria ter que beber uma água que fosse amaldiçoada pelo sacerdote e, caso ela tivesse traído o marido dela, ela não iria conceber. Mas caso ela tivesse sido fiel a ele e ela tivesse, e aquela suspeita fosse uma suspeita falsa que ela tinha traído e tal, ela tivesse sido uma pessoa fiel, ela iria conceber. Ou seja, mostrando que o fato da mulher conceber um filho é uma aprovação divina. Por isso que quando o comentário lá dos teólogos diz que a esterilidade era como um sinal de desaprovação divina,
os judeus não tiraram aquilo da cabeça deles. Eles tiraram das leis que Deus deu, porque quem escreveu Números capítulo 5 foi Deus que passou para Moisés, né? Mas eu vou dar continuidade lendo o Salmo 127, e esse capítulo 5 de Números, ele merece um vídeo particular depois, com a leitura bonitinho e tal. Lá no Salmo 127, no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os cílios da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Tem muita coisa para explicar nesse salmo, porque quem são os inimigos, quem são as flechas, por que flechas? É muita coisa que tem para falar, herança, é muita coisa que tem no salmo, mas fica para um próximo vídeo. Agora, uma coisa é verdade, que os teólogos estão completamente equivocados nessa questão, e isso é verdade. Eles erraram feio, beleza? Então, sempre que você fizer suas pesquisas, tenha como norte a escritura, nunca o comentário de pessoas, nunca aquilo que eles estão dizendo, entende? Porque o que vale é o que a escritura disse, entende? E com todo o contexto ali também que está ao redor dela, né? No Novo Testamento, no Antigo, tudo aquilo vale, né? Beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado. Se você não concorda, deixe seus comentários aí. Se você concorda, tem alguma história para contar sobre esse assunto, deixe também seus comentários. Muito obrigado. Deus abençoe.